Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dia que eu dei uma volta em Rovereto, na verdade semana passada, não tem tanto tempo assim, que eu fui em Rovereto fazer foto, né? Fui lá fazer umas fotos e tal, e nesse percurso de fazer foto, fazer vídeo e tudo mais, eu tava registrando um lugar específico de Rovereto. Perto daquele lugar tem um asilo, e aí tinha um casal de idosos sentado tomando sorvete, e eu queria fazer uma foto deles, queria fazer um vídeo deles, mas aqui o pessoal ele é muito fechado, assim, eles não gostam de... não é nem de câmera, eles não gostam de se expor. Então eu simplesmente peguei a câmera, passei assim, né, ligeiro e tal, e não foquei muito neles. E aí eu fui dar uma volta, fui para um outro lugar, né, para poder fazer as fotos, e eles me chamaram. Na hora que eles me chamaram, eu falei, vixe, lascou, deu ruim. Só que quando eu cheguei lá, ele, né, pra minha surpresa, eles falaram, você fez foto da gente? Aí eu falei, não, foi vídeo. Não, foi vídeo. Aí ela, tá, posso ver? Aí eu falei, pode. Aí eu mostrei pra ela, tal, aí ela deu um sorriso assim e começou a perguntar, né, de onde que eu sou, o que eu tô fazendo aqui e tudo mais, blá blá blá. Eu expliquei pra eles, ela ficou, né, muito animada e tal. E aí eu fui, né, pra poder fazer as fotos. Aí depois, eu voltando, indo pra um outro lugar, eu passei por eles, eles acenaram, tal, acenei também de longe, tá, fui. E voltando de novo, né, porque é tudo pertinho, então a gente fica dando esse zigue-zague. Passei por eles pela terceira vez. Quando eu passei por eles pela terceira vez, ela me chamou, a senhora me chamou. Aí eu fui pra ela e ela falou, olha, a gente tem uma coisa aqui na Itália que se você encontrar a pessoa por 3 vezes, passar pela pessoa 3 vezes no mesmo dia, né, assim, né, por acaso, a gente tem que oferecer um café. Aí eu falei, então, como eu que estou andando, né, você quer um café? Ela, não, ofereço eu vou pagar um café para você. Você quer? Aí eu fiquei meio assim, tá, pode ser, mas um café bem pequenininho. Aí tá bom, aí eu fui lá, ela pagou um café, a gente ficou conversando, ela e o marido dela, e conversa vai, conversa vem, falando sobre o meu país, ela falando sobre a Itália, sobre a experiência dela, sobre a vida dela aqui e tal. Ela começou a falar das dificuldades dela aqui, da dificuldade dela, da família dela, dos irmãos dela, do marido dela, e ela falou, né, e ela foi mostrando assim, a importância dos estudos, como é bom estudar. E chegou um momento que ela falou assim, que como que ela gostaria, né, como ela gostaria de ter estudado. E quando ela começou a falar isso, o marido dela ficou muito emotivo, assim, ficou emocionado. E ela falou assim, ele tá chorando assim, porque ele se emociona muito quando fala do passado e tal e tal. Aí eu falei, bora mudar de assunto então, bora falar de outra coisa, né? Ela, não tem problema não. Quando acabou a conversa, eu perguntei se eu poderia fazer uma foto deles e que eu colocaria nas redes sociais, né? E aí ela, então, mas não tem problema não, tudo bem. Eu mostrei pra ela, tá, ela gostou e foi isso. Fui pra casa pensando nisso, né? Porque quando a gente vem para um outro país, a gente se depara com uma realidade diferente da nossa. Eu já falei isso em algum vídeo, que quando a gente sai de casa, a gente já se depara com uma realidade diferente. Então, quando você vai para um outro país, um outro continente, é uma realidade ainda mais absurda. E o Brasil tem muitos problemas, embora também tenha suas qualidades, suas inúmeras qualidades. Só que quando a gente está lá no Brasil e a gente vê as coisas de fora, meio que fantasia muito, né? A gente cria esse lúdico de que o que vem de fora ou o que está fora é perfeito, é um mundo perfeito. E que a gente só tá vendo o problema dentro de casa e aqui dentro é muito ruim e lá fora tudo é muito bom. A própria história fala isso, né? Que a gente importava as roupas, né, da Europa que não tinha nada a ver com o nosso clima, mas enfim. E eu comecei a refletir sobre isso, porque eu saí do Brasil, né, em busca de estudo, em busca de aprender um novo idioma, de estudo, reconhecimento de cidadania. Só que a gente vai para um país que, por exemplo, a Europa é conhecida como o Velho Mundo. E a gente vem para um país que é muito antigo, né, que é a Itália. E eu, particularmente, fico numa das melhores partes da Itália, que é a parte norte.
Então é um choque de realidade. É um choque de realidade muito grande. Por exemplo, a saúde daqui é muito boa, a saúde pública daqui é muito boa. As estradas... Eu não vou entrar nesse detalhe assim, de comida, nem nada disso, porque isso é particular. Mas aquilo que a gente vê, né? A gente vê as coisas funcionando com uma burocracia imensa, né? Algumas coisas têm uma burocracia imensa, mas vê funcionando. Uma das coisas que pra mim, foi uma das melhores coisas, na verdade, é a questão da segurança, né? De poder sair mais tranquilo e tudo mais, sem ter esse medo de voltar de alguém, né? Querer tentar te matar, alguma coisa assim. É uma das coisas que para mim tem um fator muito importante. Porém, quando a gente fala de educação e trabalho, a gente chega num ponto particular. E um ponto particular não porque a Itália não tem uma boa educação ou porque não tem trabalho. Não é nada disso, muito pelo contrário, a educação da Itália é excelente. Mas o ponto que eu queria chegar é que você consegue viver bem com o seu trabalho. Você tem um trabalho comum, um trabalho de base, e você vive relativamente bem. Você consegue pagar suas contas, você consegue comprar algumas coisinhas, mas você vive sem luxo. Mas você vive bem, com o salário, digamos, salário mínimo. O que no Brasil não dá. No Brasil, essa diferença salarial, né, essa diferença de classe é absurda, é gritante, coisa que aqui não tem. É muito difícil você ver uma pessoa extremamente rica e uma pessoa extremamente pobre. Você não vê essa diferença, né? As pessoas, elas meio que têm um equilíbrio ali. Só que assim, esse equilíbrio ele é bom porque você consegue fazer suas coisas, você consegue fazer, né, comprar suas coisinhas e tudo mais. Só que tem muitas pessoas que, se elas abrirem mão do trabalho, elas não conseguem manter a vida, né? Tipo assim, elas têm que trabalhar, elas têm que ter aquele padrão, aquele trabalho normal para poder fazer as coisas dela, mas é muito difícil ela ter um extra. É muito difícil ela ter um extra. E é o que acontece com alguns estudantes, é o que acontece com algumas pessoas, né? Elas optam por trabalho e não pelo estudo. Então, acaba ficando naquele padrão de vida que não falta nada, mas também não há fartura, né? Não há fartura. E assim, essa fartura muitas vezes é conseguida através do estudo. Principalmente aqui na Itália, é conseguida através do estudo. Que para poder você ter um estudo, você consegue estudar, estudo gratuito e tudo mais, que as escolas são, como eu disse, excelentes, tanto escola de base quanto ensino superior são excelentes. Mas assim, muitas pessoas elas têm que fazer mais ou menos o que faz no Brasil. Elas têm que trabalhar muito e estudar e conseguir conciliar, né, o trabalho com o estudo, que é a maioria, que é a história da maioria dos brasileiros. Mas a questão que eu queria falar aqui é que a gente tem essa coisa do perfeito na Itália, né? Na verdade não na Itália, mas de fora. E aí a realidade aqui é praticamente a mesma, né? A pessoa tem que trabalhar, estudar e né, se esforça para conseguir fazer o equilíbrio e tal. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem como, aí existe N porquês. Então não é uma coisa que todo mundo pode, todo mundo consegue. Não é bem assim. Você tem um acesso maior, acesso mais facilitado. O fato de você conseguir trabalhar e o seu trabalho valer alguma coisa, você conseguir comprar coisas, sobreviver com o seu trabalho, sendo ele o salário mínimo, isso é muito positivo, que é diferente do Brasil. Isso é algo muito bom. Só que a gente tem que tirar o romance da coisa, né? Achar que todo mundo consegue, quando não é bem assim, nem todo mundo consegue. E também tirar aquela coisa de que é tudo muito fácil. Também não é tudo muito fácil. Principalmente quando você vem de um outro país, é muito mais difícil, porque você tem que aprender o idioma e aí tem uma escala imensa até você chegar lá em cima. Mas eu tô falando mais no sentido assim, nessa comparação de quem é mesmo daqui e quem é do Brasil. E o problema todo tá nisso, porque geralmente a pessoa que trabalha no Brasil e estuda, ela já vive com a corda ali no pescoço mesmo, porque o salário do brasileiro, o salário mínimo pelo menos, não é o suficiente. Não ajuda. Aqui ajuda. Porém, a questão principal que eu queria falar mais era essa, né? Da gente não achar que tudo é perfeito. Que tudo é perfeito lá fora. Muitas pessoas aqui também não conseguem fazer isso, não conseguem estudar e trabalhar, né? Muitas pessoas não têm nem oportunidade. Não muitas, mas algumas, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço, eles estudam e trabalham. Na verdade,
é a caixinha que eu estou inserida, e outras não. Outras optaram ir pelo trabalho, ficar só no trabalho mesmo, e não estudar, e quando eu falo que eu sou formado e tudo mais, eles, nossa, você é formado, não sei o quê, não sei o quê. Tem essa admiração. Né? Então você vê assim, que não é uma coisa tão normal assim, tão simples assim. Uma das coisas que para mim é mais interessante aqui, tirando a questão da segurança, é isso, é o salário do seu trabalho, né? o valor do seu trabalho. Aqui você trabalha e você vive, você consegue viver. Então se você fizer lá seu malabarismo, aqui você consegue ter uma vida razoavelmente boa e estudar. Né? No Brasil, você consegue? Lógico que você consegue. A realidade da maioria dos brasileiros é essa. Porém, é aquilo que eu falei, é muito mais difícil, é uma corda muito mais apertada. Aí você pode falar assim, mas você começou falando bem do Brasil, depois foi falando mal. Não é que comecei falando de um jeito, depois foi para outro e começou, você não valoriza o Brasil. Não é isso. A questão toda é a gente entender que o nosso país não é perfeito, tem milhões de problemas, sim, tem milhões de problemas, mas lá fora também não é mil maravilhas. A diferença é que você aqui pelo menos na Itália, né, pros italianos, em relação brasileiro-Brasil, as coisas elas são mais acessíveis. E isso é um positivo, é um ponto positivo. O ponto negativo é que também, por não ser perfeito, nem todo mundo consegue. Então a gente tem que tentar fazer, né, ter essa consciência. Ou a câmera já está descarregando, então vou acabar por aqui mesmo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram,